Amém, irmãos. Boa noite, a paz, Ana Clélia, Verta, sejam bem-vindos. Irmãos, nós hoje vamos dar continuidade, ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós demos uma parada, aquelas 4 semanas para poder examinarmos ali os capítulos 23 e 24 de Mateus, e eu acredito que foi de grande valia, nós vermos aquelas passagens, porque para entendermos Atos daqui por diante é necessário que a gente entendesse um pouco de Mateus 23 e principalmente Mateus 24, que fala ali sobre a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 da era cristã, quando Tito Vespasiano com os exércitos romanos entrou naquela cidade e destruiu toda ela juntamente com o templo, colocando de uma vez por todas fim à religião judaica, à nação judaica e aos sacrifícios que ainda eram feitos. Mesmo não sendo mais aceitos por Deus, o templo ainda estava de pé. Os sacrifícios ainda eram oferecidos. E o autor de Hebreus fala muito bem sobre isso, quando ele escreve a carta dele àqueles judeus convertidos a Cristo que por uma perseguição mais ferrenha estavam deixando o caminho de Cristo e voltando ao judaísmo. Ele vem falar sobre a grandiosidade de Jesus, de um sumo sacerdote levantado por Deus, que está acima de Moisés, que está acima da lei, que está acima de anjos e que está sentado à direita do Todo-Poderoso. Então, a carta aos Hebreus é, na verdade, uma grande evangelização para aqueles judeus que estavam convertidos a Cristo, que estavam tentando voltar de novo ao judaísmo. Então, o templo estava de pé e os sacrifícios estavam sendo oferecidos, mas Deus não estava mais aceitando aquilo. E a grande prova disso é que ele, através dos exércitos romanos, ou o exército romano obedecendo a sua ordem, veio e destruiu todo aquele sistema de coisas daquela época, e isso foi profetizado por Jesus em todo o capítulo de Mateus 24. E nós aprendemos sobre isso. Mas voltando, irmão, para Atos dos Apóstolos, onde nós vamos começar no capítulo 8, e eu queria, antes de ler o capítulo 8 iniciar, só reler da onde a gente parou, para a gente relembrar o que foi que a gente leu e o que foi que a gente entendeu do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que vai do 48, do verso 48 ao verso 60, aonde Estevão, no seu grande discurso, naquele discurso onde ele está tentando convencer o sumo sacerdote e todos os sacerdotes que estavam ali ao seu redor de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo, e ao invés de convencê-los com todo aquele aparato de sabedoria que ele tinha e apresentando a eles toda a vida judaica pregressa até aquele momento e mostrando dentro das Escrituras que Jesus é o Messias, em vez deles se converterem e aceitarem o discurso de Estevão, eles fizeram o contrário, eles se iraram e mataram Estevão. Então vamos entender aqui, só para a gente finalizar e entrar já no capítulo 8 e fazer um grande apanhado de tudo isso que foi dito, para que a gente pegue o fio da meada e já entre no capítulo 8, entendendo o contexto anterior. Diz assim o versículo, primeiro capítulo 7, do verso 48 ao 60. Aí a gente vai entrar já no capítulo 8. Que diz assim: Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? E aí Estevão entra repreendendo os líderes de Israel, dizendo o seguinte, no 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados de vocês, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês
se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. E ouvindo isto, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, elevou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Todo-Poderoso. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Irmãos, esse trecho da palavra de Deus, onde Estevão está pregando aqui para os líderes religiosos de Israel, como eu disse no finalzinho do capítulo 24 de Mateus, ele completa aquela semana que os futuristas estão procurando até hoje. Aqueles 7 anos de acordo que o Messias fez com o povo de Israel, aonde 3 anos e meio foi o ministério de Jesus e os outros 3 anos e meio se cumprem aqui. Nos primeiros 3 anos e meio, os judeus rejeitaram Jesus. O sumo sacerdote, juntamente com os outros sacerdotes, foram até Pilatos e pediram providências de Pilatos que eles tinham que fazer alguma coisa com Jesus, porque ele estava querendo tomar o lugar de César, se dizendo rei de Israel. E eles crucificaram o Rei da Glória. E depois de 3 anos e meio, quando Estevão traz esse grande discurso, o sumo sacerdote estava ali. Os sacerdotes também estavam ali. E de novo eles rejeitaram Jesus. Então ali completou-se a última semana de misericórdia de Deus para com os judeus, daqueles 490 anos, daquelas 70 semanas de Daniel. Lá do capítulo 9, lá no 24, completou-se ali os 490 anos. A partir daquele momento, a igreja agora vai para o mundo, a igreja agora vai para fora dos limites e das fronteiras de Israel. Vai pregar para todas as nações. Lembrando que aqui, na altura dessa história, o templo ainda estava de pé. Nós vimos que Jesus profetizou a destruição de Jerusalém e do templo, mas aqui em Atos o templo estava de pé. Os judeus iam adorar no templo, as ofertas eram oferecidas ali, porém, Deus não aceitava mais a oferta daquele lugar. Porque Jesus havia morrido, o véu tinha se rasgado de alto a baixo, ele havia ressuscitado e subido ao céu, ficado à direita de Deus, o Espírito Santo já havia descido, batizado aqueles homens ali espiritualmente, e eles agora estavam fazendo a missão da igreja. Não era mais o Israel, era agora a igreja, que a igreja é o Israel de Deus, assim como o Israel de Deus é a igreja. E agora a missão ia se espalhar pelo mundo inteiro. Mas vejam, o que eu quero deixar em evidência aqui, antes que a gente entre no primeiro capítulo de Atos 8, é a forma como o homem espiritual e o homem carnal sentem e agem. Vejam como é que Estevão fez esse discurso tão profundo, tão espiritual, e eles agiram tão carnalmente, tão animalescamente, se irando, tendo ódio, tapando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Você sabe o que é isso? O sacerdote do Senhor, os homens de Deus taparem o ouvido para não ouvir as verdades de Deus. E aí sentiram ódio ao ponto de ranger os dentes, e foram para cima de Estevão. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E a única coisa que Estevão disse foi: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Então aqui nós vemos um discurso, irmão, ao mesmo tempo um discurso espiritual e um discurso carnal, religioso. E é o que nós vamos ver daqui para frente em Atos o tempo todo.
é sempre aparecendo o homem carnal e o homem espiritual. Aquilo que é da carne do homem e aquilo que é de Deus. E vejam que lá no finalzinho, diz que as testemunhas que estavam ali depondo contra Estevão e que iam apedrejá-lo, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja como Saulo aparece aqui, segurando os mantos daqueles que iam matar Estevão a pedradas. E depois que Estevão morre, em seguida, entra o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no verso 1, aonde diz assim, a primeira coisa que diz é assim, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Ou seja, Saulo estava segurando o manto daqueles que iam apedrejá-lo, mas ele não estava fazendo isso à força, e nem obrigado. Ele estava consentindo, ele estava de acordo, ele queria que aquilo acontecesse. E diz assim, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmão, lembra quando a gente leu, lá no começo ainda do estudo de Atos dos Apóstolos, que dizia lá no capítulo 3 que da multidão dos que creram existia um só coração e uma só mente, que eles vendiam tudo que tinham e dividiam entre eles. Vocês lembram disso? Então, a igreja que estava em Jerusalém não tinha propriedade. A igreja que estava em Jerusalém não tinha casa, não tinha carruagem, não tinha dinheiro emprestado e nem empregado em algum outro lugar. Eles não tinham nada, não tinham propriedade, eles tinham somente uns aos outros. Agora você imagine se a igreja tivesse tudo que os outros tinham. Propriedades, casas, dinheiro emprestado a alguém ou fixo em algum lugar. E na hora de ir embora dessa perseguição, como seria o coração deles, hein? Será que eles iam pensar em suas propriedades, iam pensar em seus bens? Porque aqui a Bíblia deixa bem claro que levantou-se uma perseguição tão grande contra a igreja em Jerusalém que todos tiveram que ir embora. Todos. Ficou em Jerusalém somente os apóstolos. O restante da igreja teve que ir embora, não pôde mais ficar em Jerusalém. Só que eles não tinham nada em Jerusalém para se apegar. Eles não tinham casa, eles não tinham carro. E os familiares que eles tinham, os amigos que eles tinham, eram os da própria igreja. Então, para eles, irmãos, não foi nenhuma dificuldade ter que sair de Jerusalém. Para eles não foi difícil deixar Jerusalém, até porque, como colocou a irmã Verta muito bem hoje no grupo, na mensagem que ela colocou, eles não estavam esperando, assim como nós não estamos, uma pátria que é dessa terra. Eles estavam esperando uma pátria que vem do céu. Um Senhor que vem do céu. Então eles não estavam preocupados com Jerusalém. A igreja não estava preocupada com o templo. E nem com a adoração que era dada ali. A preocupação daquilo ali era dos religiosos, como é até hoje. Como estão lá em guerras travados até hoje. Morrendo ali e não saem dali, porque acreditam que aquele lugar é santo, que aquele lugar é sagrado, que alguma coisa muito milagrosa vai acontecer naquele lugar. E ultimamente só tem acontecido guerra. Porque não existe mais lugar sagrado. Não existe mais lugar santificado. O único lugar sagrado que existe hoje para Deus é o coração do ser humano. É a sua igreja que está espalhada pelo mundo, divulgando a sua palavra. Então, quando eles saíram dali, eles não saíram tristes. Eles não saíram chorosos e nem desanimados. Muito pelo contrário. Diz que teve uma grande perseguição e só os apóstolos ficaram ali. E os que foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, eles iam pregando o evangelho alegremente. Eles iam divulgando a palavra alegremente. Eles não tinham problema nenhum em sair dali e morar em qualquer outro lugar. E outra, o que estava acontecendo ali era a profecia de Jesus se cumprindo. Vocês lembram quando Jesus disse, lá no capítulo 1 de Atos, do versículo 7 ao 8, ele disse assim:
E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Então, se cumpriu o que Jesus disse, que eles seriam testemunhas em Jerusalém. E agora, com a perseguição, estava se cumprindo o que Jesus disse, que eles seriam testemunha dele em Samaria e na Judéia. E logo mais nós vamos ver que se cumpriu também que eles foram testemunhas até os confins da terra. O que estava acontecendo ali era o cumprimento da palavra de Deus. Então não tinha por que haver tristeza, não tinha por que haver agonia, não tinha por que haver desespero. Eles estavam alegres em cumprir a vontade do Senhor. Eles estavam alegres em ver que tudo que Jesus tinha dito estava se cumprindo na vida deles. O 2 diz assim, ó, versículo 2 do capítulo 8. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele um grande clamor, uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, essa palavra devastar é igual a destruir de forma arrasadora, assolar, despojar com violência. Era o que Saulo estava fazendo. Lembra que no princípio, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele era apenas um homem que segurava as vestes das testemunhas? Depois ele piorou um pouquinho mais, né? Consentindo na morte de Estevão. Ele piorou um pouquinho mais. E agora está dizendo que ele devastava a igreja. Ele entrava de casa em casa e arrastava homens e mulheres e levava preso para Jerusalém, fora aqueles que ele matava. Então Saulo era e foi um grande perseguidor do povo de Cristo. E ele começou paulatinamente, devagarzinho, apenas como uma pessoa que segurava os mantos, depois uma pessoa que consentia, e agora alguém que entrava de casa em casa e devastava e arrastava os crentes e levava eles presos para Jerusalém. O verso 4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então os que tinham sido dispersos estavam levando a palavra de Deus aonde quer que eles chegassem. Eles foram para Samaria, eles foram para a Judéia, e aonde eles iam passando, fugindo daquela perseguição de Jerusalém, fugindo de Paulo, que aonde entrava arrastava homens e mulheres para levar preso para Jerusalém, eles iam pregando o evangelho. Ou seja, aqueles perseguidos não negaram a Cristo. Aqueles perseguidos não desistiram da missão. Aqueles perseguidos não saíram fora do caminho que a eles tinha sido destinado pelo próprio Senhor. Porque Jesus não disse que eles iam ser perseguidos. Nós lemos faz uma semana o capítulo 24 de Mateus. O que é que Jesus diz lá? Quando estiver próximo aqueles dias, vocês serão perseguidos. Vão matar vocês. Vão levar vocês diante de julgamento, vão os condenar e vão os matar. Está acontecendo exatamente o que Jesus profetizou em Mateus 24. O que Jesus profetizou em Mateus 24 não era para acontecer 2000 anos depois, estava acontecendo naquela época. E aqui só fazia 3 anos e meio que Jesus tinha profetizado isso, para completar os 7 anos de socorro e de paz em Israel para com Deus. Só fazia 3 anos e meio que o Senhor tinha profetizado. Veja o que diz o versículo 5. Indo Filipe a uma cidade de Samaria, lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Filipe era um dos diáconos, um dos 7 diáconos. E Filipe, à medida que ele ia descendo para aquela cidade de Samaria que ia anunciando o evangelho, Filipe não fez
nenhum curso. Felipe não tirou nem 21 dias de jejum ou de oração. Felipe simplesmente abria a boca, irmãos, e as pessoas eram curadas. As pessoas eram libertas. Os demônios saíam de muitos só em ouvir Felipe pregando. Aleijados eram curados só em ouvir Felipe pregando. Então a obra que Deus estava fazendo ali, que o Espírito Santo estava fazendo ali, que o vento estava fazendo, movendo aqueles que estavam ali, era grande. Era algo para inundar de fato mesmo com a palavra o mundo inteiro, até os confins da terra. E a Bíblia diz que naquele lugar, quando todas essas coisas aconteceram, houve alegria. O povo daquela cidade ficou feliz, porque eles estavam vivendo oprimidos. Eles estavam vivendo em opressão, e quando a palavra de Deus chegou até eles e trouxe toda essa manifestação de cura, de libertação, de feitos miraculosos, eles ficaram felizes. E isso cumpre também aquilo que Jesus disse lá em Marcos 16, no 17 e no 18. O que foi que Jesus disse ali? O que é que Jesus prometeu para a sua igreja? Está em Mateus, está também em Marcos, do 16, do 17 a 18. Ele disse o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortífero, não lhes fará nenhum dano. Porão as mãos sobre os doentes e esses serão curados. Isso é a promessa de Jesus se cumprindo na vida dos samaritanos, através da vida de Filipe, um homem movido pelo vento, um homem que estava ali disposto a fazer a obra de Deus. Mas não nos esqueçamos de uma coisa: Felipe estava vindo de uma perseguição. Felipe e os demais tinham acabado de ser expulsos da sua cidade, da sua terra natal, da sua pátria. Saíram, como diz o ditado popular, com a mão na frente e outra atrás, porque não tinham nada. Os líderes religiosos escorraçaram a igreja de Jerusalém, tiraram ela de lá à força, perseguindo. Mas eles não saíram maldizendo, não saíram reclamando, não saíram se queixando, pelo contrário, saíram pregando a palavra. E à medida que eles entenderam que a palavra de fato tinha que ser pregada e começaram a pregar, abrir a boca e falar a palavra de Deus, pregar a Cristo, pregar ao Evangelho, as coisas iam mudando, porque doentes iam sendo curados, coxos ficavam perfeitos novamente, os cegos enxergavam, mortos ressuscitavam, milagres aconteciam, porque eles entenderam que o poder que Jesus havia prometido estava de fato com eles, que o poder que Jesus havia dito que os acompanharia, realmente os estava acompanhando. Mas ia parar a perseguição por causa disso? Não. Saulo continuava perseguindo, devastando a igreja. E aonde eles chegavam, eles também encontravam dificuldade. Você quer ver como eles encontravam dificuldade onde eles chegavam? Veja o que diz o versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Então, irmão, já não bastava a perseguição que esses homens e mulheres estavam sofrendo de Jerusalém atrás deles, quando chega agora em Samaria, aonde o evangelho está sendo pregado e maravilhas estão acontecendo, tem também ali um feiticeiro, um falso profeta, um anticristo, cujo o ditado popular é que ele era o divino poder de Deus na terra. Olha isso, que audácia desse Simão, que blasfêmia. E ele enganava tanto as pessoas humildes como as pessoas ricas, ou seja, ele tinha uma lábia muito boa, ele realmente fazia as suas magias e convencia o povo, tanto mais humilde quanto mais rico. Tantos que não tinham conhecimento nem cultura, como os letrados. De modo que toda aquela cidade tinha sido iludida
pela feitiçaria e pela mágica que Simão fazia ali. Mas quando Filipe chegou e pregou as verdades do reino de Deus, a Bíblia diz que aquele povo foi liberto. A Bíblia diz que agora eles não estavam mais dando atenção a Simão, o mágico. A Bíblia diz que agora eles voltaram a sua atenção para Filipe, para a palavra do Evangelho, para a palavra de Deus, e começaram a se libertar de toda aquela feitiçaria, de toda aquela magia, de todo aquele encanto e daquela ilusão que tinha sido trazido para a vida deles através desse mago. E diz mais no 13, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E aqui, no verso 11 do capítulo 24 de Mateus, se cumpre o que Jesus disse: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Não era 2000 anos depois, não, era lá naquela época, 3 anos e meio, 4 anos depois, já começou a aparecer os falsos profetas, já começaram a aparecer os falsos cristos, já começaram a aparecer aqueles que iam iludir o povo, que iam enganar o povo. Uma prova é aqui. Quando a igreja dispersa de Jerusalém, que chegam lá em Samaria, aparece esse mago, que há muito tempo iludia e enganava o povo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos a palavra de Jesus, a profecia de Jesus se cumprindo. Não é 2000 anos depois, é naquela época, é antes. Pouco antes da destruição de Jerusalém do templo, todas as profecias que Jesus trouxe em Mateus 24 se cumpriram dentro daquela geração, para aquele povo que estava ali. Segundo os futuristas, não é para o futuro, é para 2000 anos além da nossa era. E com essa guerra que está acontecendo agora, hoje em Israel, isso vai ser matéria para profeta profetizar muito mais ainda a vinda de Cristo, como nós comentávamos antes de entrar aqui no culto. De modo que essas coisas aconteceram no passado. Ah, então não tem falso Cristo, outros falsos profetas? Tem, aos montes. Mas quando Jesus profetizou, e está escrito lá no Evangelho segundo Mateus 24, foi para aquela época, foi para o primeiro século, foi para aquela geração que enxergou e viu todas aquelas coisas. Amém? Atos 8, no versículo 14. Vamos ler no 14. Diz assim o versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição da mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ó, irmãos, Filipe tinha pregado, tinha tirado a ilusão da cabeça do povo de Samaria com relação a Simão, até o próprio Simão creu, foi batizado, seguia Filipe para onde quer que Filipe fosse, vendo maravilhado as coisas que Filipe fazia. Mas quando os apóstolos chegaram, que colocaram as mãos sobre aquele povo e eles receberam o Espírito Santo, o homem que tinha crido, sido batizado e que seguia a Filipe, ofereceu dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos dessem para ele aquele poder. Queria comprar os apóstolos, queriam comprar o dom de Deus, para que a pessoa em quem ele colocasse as mãos recebesse o mesmo dom. Está vendo como é diferente o pensamento, as palavras e as ações de quem é espiritual e de quem é carnal? O homem tinha crido, sido batizado e seguia o homem de Deus, porém não tinha aceitado de fato a Cristo e nem estava sendo movido pelo vento do Espírito Santo. Porque quando viu os apóstolos fazerem aquele grande feito, colocar as mãos e aquele povo recebeu o Espírito Santo, ele quis comprar
o dom de Deus. Ele quis adquirir para si como se fosse uma moeda, como se fosse um objeto o dom de Deus. Como se isso fosse algo que se pudesse realmente comprar. Como se não fosse dado pelo Espírito Santo a quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E da forma que vem a edificar a igreja. Então Pedro disse a ele: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Irmãos, tem muita gente hoje em dia que creu, que se batizou, que seguiu homens de Deus, que hoje é grande pregador da palavra de Deus, mas que ainda acha no seu coração e na sua mente que pode comprar o dom de Deus ou que pode comprar Deus. Tem muita gente achando que o dom de Deus ainda é algo que se compra com dinheiro. Tem muita gente achando que a salvação ainda é algo que se compra com dinheiro. Tem muita gente depositando grandes quantias em espécie, doando casas, carro, avião, empresa, achando que vai comprar o dom de Deus. O dom de Deus é de graça. Ele dá a quem ele quer, da forma como ele quer, do jeito que ele quer. Não se compra o dom de Deus. Por isso que Pedro disse para aquele homem: pereça com você o seu dinheiro. Você acha que você pode comprar o dom de Deus? Você não tem parte e nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Olha o que é que Pedro disse para aquele homem. Você não tem parte nesse ministério. O que você precisa fazer é orar a Deus para ver se Deus perdoa o seu coração perverso e mau. Sabe o que é que Simão diz, irmãos? O que é que Simão diz de volta para Pedro? Simão diz assim, ó. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. O homem nem humilde era, nem humildade tinha para reconhecer que tinha errado, que tinha pecado e que precisava arrepender-se. Ele colocou a responsabilidade da oração sobre os apóstolos. Orem vocês por mim, para que não venha me acontecer nada de ruim do que vocês disseram e que eu possa ser perdoado pelo Senhor. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos por onde passaram. Agora, irmãos, eu queria abrir um adendo aqui, para a gente já chegar no final dessa palavra, e comentar com vocês sobre esse dom, sobre essa descida do Espírito Santo. Os apóstolos chegavam e colocavam as mãos sobre a cabeça das pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Foi isso que foi dito ali. E por que isso não acontece mais hoje em dia? Né? Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente vê que as pessoas vão lá na frente, recebem a palavra do Senhor, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, é colocada a mão na cabeça deles, mas nós não vemos eles falarem em outras línguas, porque um dos sinais que provam que alguém recebeu o Espírito Santo, segundo as Escrituras, é o dom de línguas. Por que nós não vemos isso acontecer hoje em dia, com tanta frequência como acontecia naquela época? Porque, na verdade, irmãos, o contexto dessa palavra não quer dizer, de fato, que todas as pessoas em quem eram colocadas as mãos recebiam o dom de Deus e falar em outras línguas. O Espírito Santo é recebido quando você crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Automaticamente o Espírito Santo já vem para a tua vida. E você fala em língua ou não. Você receba um dom de profecia ou não. Você tenha qualquer outro dom ou não, de conhecimento, de sabedoria. Porque o Espírito Santo divide os dons para com a igreja da forma como lhe agrada. E da forma como a igreja necessita, como a igreja precisa. Não é porque eu quero certo dom que ele é trazido para a minha vida. Não. É porque o Espírito Santo dá da forma como lhe agrada, visando o crescimento e o desenvolvimento da igreja. É por isso que os dons são ministrados na igreja da forma como agrada o Espírito Santo. Quer ver uma prova disso?
Veja o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 29 ao 31. Ele diz assim, irmãos, quando ele escreve aos Coríntios sobre os dons espirituais. Preste bem atenção nisso, para que a gente possa seguir daqui por diante sem esse embaraço na mente, tá? Ou se sentindo mal por não falar em línguas, por não ter dom de profecia, por não ter dom de sabedoria, por não ter dom de conhecimento ou qualquer outro dom do Espírito Santo. Então preste atenção no que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim para os irmãos de Coríntios, e o Espírito Santo quer dizer para a gente hoje: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for também pelo Espírito de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento dos Espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. São todos apóstolos? Ele faz uma pergunta. Todos vocês são apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. São todos mestres? Não, não são. Tem todos os dons de realizar milagres? Não tem. Tem todos dons de curar? Também não. Falam todos em línguas ou interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai falar do amor. Irmãos, o dom espiritual, e Paulo diz logo no começo do texto, não quero que sejam ignorantes, porque dons espirituais não é porque eu quero que eu recebo. Eu tenho todo o direito de buscar o dom que eu achar melhor, que eu ache mais bonito, que eu ache mais perfeito. Eu posso buscá-lo, mas isso não quer dizer que eu vá recebê-lo. Porque o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade, visando o crescimento da igreja para um bem comum. Alguns falam em línguas, mas não são todos. Alguns são profetas, mas não são todos. Alguns foram escolhidos para apóstolos, mas não foram todos. Alguns vão ensinar, mas tem que ter as pessoas que aprendam. Não são todos que vão ensinar. Os irmãos estão entendendo isso? Então nós não temos que ficar esperando que toda vez que alguém coloque a mão sobre a cabeça de alguém, essa pessoa fale em línguas. Ou ela se torne um profeta, ou ela se torne um mestre, ou que ela caia endemoniada. Porque é essa manifestação que nós vemos hoje em dia no meio do povo de Deus. Precisa acontecer alguma coisa para que o homem creia. Alguma coisa visível, palpável. Ele tem que ouvir alguma coisa, ele tem que ver alguma coisa. Mas quem ouve, quem vê, não está trabalhando com o elemento fé. Porque o elemento fé é por onde não se vê, nem por onde se ouve. É no que se crê. Então eu não preciso ver nenhuma manifestação externa para eu saber que o Espírito está atuando. Eu não preciso de nenhuma manifestação externa para saber que Deus está atuando, que o Senhor Jesus Cristo está entre nós, porque Ele prometeu que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estaria ali. Então eu creio que Ele está aqui. Eu não preciso estar dentro de 4 paredes para que isso aconteça, nem diante de um altar. Eu só preciso crer
que da forma como a Bíblia está escrita e foi ministrada e foi dita e dada para nós, ela vai se cumprir item por item. Nós temos visto isso na palavra de Deus se cumprindo a cada dia. Então, qual que é o grande objetivo, principalmente da carta de Atos dos Apóstolos? Qual que é o grande objetivo? A carta de Atos dos Apóstolos, eu ousaria dizer que ela é um divisor de águas. Ela deixa bem claro quais são as ações humanas, carnais, e quais são as ações divinas, espirituais. A carta de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar, daqui para frente até o seu final, quem são as pessoas que são movidas pela religião e quem são as pessoas que são movidas pelo vento, pelo Espírito Santo. E hoje, no pouco que nós lemos, nós já vimos que homens de Deus morrem apedrejados, enquanto outros ficam olhando e testemunhando e consentindo que os homens sejam mortos a pedradas. Mas nós sabemos que Deus está conosco e não nos abandonará e não nos deixará. E a missão que Ele tem para fazer no mundo através das nossas vidas, Ele vai cumprir até o final, se assim nós fielmente seguirmos o Senhor e deixarmos ser dirigidos e movidos pelo vento. Nós vimos que homens de Deus e mulheres de Deus estavam sendo perseguidos, presos, arrastados, devastados, mas eles não desistiram da obra, porque eles não tinham nada para deixar para trás. Eles nem olharam para trás, eles seguiram em frente. E à medida que seguiram, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, devastado, eles foram pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E milagres iam acontecendo à medida que eles iam andando e anunciando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor. Isso, irmãos, nos fortalece, porque nós não vamos, pode esquecer que nós não vamos ser mortos a pedrada por causa de Jesus. Nós não vamos nem ser perseguidos ao ponto de ter que mudar de cidade por causa de Jesus. Nós não vamos passar por isso, porque os nossos irmãos do passado já tiveram que passar por isso para que a gente hoje em dia tivesse a liberdade de pregá-lo e de anunciar o evangelho, de proclamar, aonde a gente chegar com toda a liberdade do mundo. Nós temos toda a liberdade do mundo de anunciar o evangelho. E ninguém vai nos perseguir. Ninguém vai nos apedrejar. E nem nos devastar e nem nos prender. Então nós temos um lucro muito grande. Nós só precisamos aprender a cada dia como andar na presença do Senhor, como ser movido pelo vento e se desprender, irmão, de tudo. Mesmo que você tenha casa, carro, dinheiro no banco e outros bens, além de muitas outras pessoas, tenha tudo isso, desfrute de tudo isso, mas desprenda a sua alma, desprenda o seu espírito. Porque tudo que você tem é do Senhor e tudo que o Senhor tem é teu. E naquele grande dia, como nós comentávamos aqui antes de começarmos a pregação, o irmão já e minha mãe, naquele grande dia, quando ele vier para arrebatar a sua igreja até os ares e transformá-la em corpo glorioso e ressuscitar os mortos e voltar para cá, para reinar junto com a sua igreja, pode ter certeza de uma coisa, que esses bens materiais não vão fazer diferença nenhuma nas nossas vidas, porque nós não necessitamos mais de nenhum deles. E aqueles homens daquela época, há 2000 anos atrás, já pensavam assim, eram desprendidos, eram desprovidos. A única coisa que eles tinham em mente era a pátria celestial, da qual eles aguardavam vir o Senhor da sua vida e da sua alma. Então aqueles homens eram movidos pelo vento. E nós precisamos também deixar ser movidos por esse vento. Esse vento que é o Espírito Santo de Deus, que está sobre a minha, sobre a tua e sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.